Café na Pauta, agregando valor ao produtor rural. Aqui você agrega conhecimento para aumentar os cuidados com a sua lavoura. Aqui você se conecta com as novas tecnologias do plantio à colheita, diminuindo assim os custos de produção para valorizar o seu café. E tem mais, agregando mais conhecimento na comercialização do seu café. Café na Pauta. Realização: Super Rede de Rádio Minas FM, a rádio do produtor e da produtora rural. Olá, senhores, olá, senhoras, olá, amigos produtores, produtoras, olá, queridos internautas e ouvintes. Estamos começando mais um Café na Pauta, nosso programa que cada vez tem mais gente chegando, gente especializada, gente também que está curtindo a gente. Muito obrigado. Não esqueçam de dar o likezinho, a curtidinha e também de acionar o sininho para receber as notificações. Espalhe esta boa nova a todo mundo que você conhece. Vai ser muito bacana, quanto mais gente por aqui, melhor. Certo, Leandro? Bacaníssimo. Bacana o que você falou, e é interessante dizer, né, que é, antes de mais nada, um prazer estar com você aqui dividindo... Tamo junto, bate aqui. Dividindo banca, né? É nóis. E assim, eu tenho recebido muitos comentários a respeito desse trabalho que nós estamos fazendo, né? Várias edições aí já foram publicadas, pessoal elogiando demais, porque de fato nós estamos conseguindo trazer temas relevantes, assuntos pertinentes, né, do momento, convidados fabulosos. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Vinícius. Estamos formais, assim, de camisas isso, e tal. Né? Nós tínhamos que ter uma roupa, compramos roupa para o programa de hoje, porque hoje nós temos o Dr. Vinícius Barquete. Tá certo, muito obrigado pelo convite. Tomara que eu esteja à altura dos convidados, né? Que isso, vai ser interessante. Trouxe um presente para vocês, para adoçar o final de semana. Nossa, que é isso, muito obrigado. Está aqui, muito obrigado para adoçar o final de semana. Muito obrigado, está aqui. Já podemos abrir? Não. Agradecido. Depois, né? Depois. Doutor Vinícius Barquete, especializado em agronegócio. Vamos falar sobre leis, sobre situações. É isso? Isso. Conte um pouquinho da sua história, hein? Claro. Principalmente leis, situações de direito aplicada à prática, né? Para a gente entender o que esse universo distante, que é o direito, se comunica lá com o agronegócio, lá com o produtor. Então, isso é que é a grande coisa, né, de explicar o direito do agronegócio. Mas me apresentando, meu nome é Vinícius Souza Barquete, eu sou advogado, atuo em agronegócio há aproximadamente 10 anos, e desde o início da minha formação, acho que até mais do que isso, e nossa principal atuação é no café, no carbono, crédito de carbono e outras commodities, Brasil e fora, né, Europa, Estados Unidos, de onde o café está para onde ele vai, né? Pensando de uma forma geral. Então, na verdade, você está querendo nos dizer que o escritório está especializado em atender toda a cadeia do agronegócio. Nós estamos falando aí de produtores, cooperativas que estão ali dentro da cadeia, mas também exportadores, importadores, né? Todos aqueles que meandram ali a cadeia do agronegócio. E agronegócio café, o escritório hoje está especializado para isso. Sim, com certeza. Pelo menos a gente tenta. Vocês estão todo situados dia. Aonde, doutor Vinícius? Nossa sede fica em Varginha, né, no polo do café ali. Nós temos uma unidade lá na Alameda do Café, em Varginha, quem conhece já foi lá, o centro de comercialização do café. Uhum. E nós estamos localizados ali, então. Bacana, muito bem. Então, Jones, hoje nós escolhemos aqui um tema interessante para tratar com o doutor Vinícius, porque nos últimos anos, né, principalmente dentro do segmento cafeeiro, nós tivemos muitas conversas ouvidas no mercado a respeito das práticas de mercado futuro. Super, Então, né? nós estamos falando agora da parte legal desse negócio, né? Nós estamos falando dos contratos de mercado futuro, os contratos de CPR e os contratos de barter. Tudo acaba sendo práticas comerciais, né? E é claro que você precisa de uma formalização dentro desses negócios que são feitos entre compradores e vendedores, e aí surgem essas necessidades aí da legalização do negócio, né? Como que o senhor tem visto isso? Se nós pegarmos dos últimos 5 anos para cá, eu acho que é um ponto de referência interessante, porque foi quando nós começamos a conviver com algumas inversões de preço no mercado,
O produtor vendeu, o mercado subiu, aí vieram as questões climáticas. Eu imagino que o escritório deve ter passado por uma demanda grande. Super, sim. Os últimos 5 anos foram anos que muita coisa aconteceu muito diferente do que era o habitual, né, dos anos anteriores a eles. E, sem dúvida, a necessidade de formalização, né, aquela atenção que eu falei no começo ali, a conexão entre o direito e a vida prática, isso aí nos últimos 5 anos foi muito necessário, né, e acho que nunca tanto na história. Por quê? A gente teve preço de café, de commodity de uma forma geral, acho, né, que a gente nunca tinha visto. Nós tivemos um problema climático que há muito tempo não se via nada parecido, vide aí geada, né, que aconteceu em 21, não é isso? Chuva de pedra, chuva de granizo, seca. exato, seca. Esse ano já atrapalhando bastante, eu acho, né, produção para esse ano, para o ano que vem. Então, assim, a gente nunca teve, eu acho, tanta variação, preço do dólar, dá para falar, a gente vai ficar, se for falar, nós vamos ficar um tempão explicando isso aí. Mas a gente nunca teve tanta coisa que afetou tanto o mercado. E se afeta o mercado, afeta o direito aplicado a esse mercado, sem dúvida nenhuma. O direito é uma tradução da vida real, né? O mercado do café ele existia muito antes de existir o direito, né? Mercado do agronegócio, o barter, vamos explicar para o pessoal o que é o barter especificamente, mas o barter existia antes de existir o dinheiro, né? Lá Perfeito, nos primórdios muito bem lembrado. O famoso escambo. Escambo, escambo, exatamente, E assim, era muito comum que a atenção à formalização não fosse muito dada. Mas, por quê? Porque as coisas funcionavam bem também. É até interessante isso que ele está falando, porque eu me lembro que quando eu recém-chegado do mercado de café, o pessoal falava, sempre eu escutei isso dos mais antigos, o mercado de café no fio do bigode. Totalmente, totalmente. E assim, é difícil no direito você explicar isso aí. Já passei, nós vamos falar aqui com calma, já passei em 1000 situações que você tem que explicar para um judiciário que às vezes não está muito acostumado a lidar com a informalidade, para colegas da advocacia que não estão muito acostumados a lidar com a formalidade, que o negócio de 5 milhões, 10 milhões de reais foi feito de boca, fio do bigode. Então, como é que explica isso aí? Penso, e acontece todo dia, toda hora, e diria que 90% ainda é feito, né, compra e venda de café, 80%, 90% é feito já com alguma formalidade mais característica. Mas isso é novo, né, doutor? Mas sem... Isso é novo. Esses 80%, 90% que o senhor está comentando, isso é uma coisa recente. A gente consegue temporizar isso aí ou não? Não eu digo até pelo outro sentido. 80%, 90% ainda é feito lá com o fechamento de negócio. Perfeito. E pronto, sem contrato ainda. A interpretação foi errada. Não, mas é isso. E ainda assim isso é novo. Sim, você está certo. Ainda assim isso é novo. Antes era totalmente de boca, né? Nem fechamento de negócio lá do corretor não era assinado. É isso, realmente. Então, doutor, você está entrando numa seara que ainda, assim, a figura do advogado ainda é um pouco... Não, tem muito isso? Não preciso. Não é? O advogado é um ser esquisito, é um ser estranho nesse cenário. Ele está dizendo, não é? Diz para nós, é isso que eu ia dizer, não é uma figura do tipo assim, totalmente dispensável. Exato, tem muito, essa visão ainda é muito comum. É um ser estranho nesse cenário. O que tem que o advogado tem que fazer no agronegócio? Muita gente me pergunta, mas você é advogado em agronegócio, o que você faz? Porque a impressão é que nada, né? Vai plantar lá, né? Planta, cuida da plantação, colhe, vende e acabou. Qual é a sua participação nisso? Nossa, 1000. Na hora de plantar, você não tem mão de obra. Na hora de comprar insumo, você não faz tratativas do tipo barter, CPR. Na hora de levantar crédito para fazer, você não vai num banco, não tem uma contratação com esse banco. Na hora de colher, você tem mão de obra outra vez. Mão de obra o tempo todo, na verdade, né? Na hora de vender, aliás, qual a hora de vender? Essa também é outra pergunta muito interessante. É futuro? É spot, à vista? Né? Ou não? Vai vender antes? Esses contratos de compra e venda futura, né? Eles são complexos. É muito difícil você ter um contrato de compra e venda. Tanto para produtor lê contrato? É muito difícil também o produtor ler um contrato. Exatamente. Empresa lê contrato? Justamente. Isso é muito complicado. E assim, a compra e venda futura, ela é uma excelente ferramenta. Excelente ferramenta.
mas que pode te matar também. Porque pode ser muito boa, você pode entrar numa venda num momento muito bom, né, entendendo o seu custo, entendendo quanto você precisa ter de faturamento para aquela produção, mas, e eu sempre falo, mercado futuro, né, ações, qualquer coisa relacionada à variável, né? Exatamente. Ela tem dois grandes inimigos, o medo e a ganância, né? A temperança é o ideal. O senhor foi cirúrgico nessa colocação. Pois é, e aí se você vende mais do que você poderia e não produz, o contrato futuro ele pode te levar à derrocada. Ou pode te fazer acertar a mão mortalmente, né? Acertar a venda, acertar o valor, faturar o máximo do potencial daquela lavoura naquele ano, e o ano que vem começa tudo de novo. Então é eternamente o advogado, um ser estranho nesse cenário, parece que não tem muito o que fazer, mas é super presente. E assim, acho que eu sempre falo isso, né? Desde um pouco de tempo para cá, isso ficou muito nítido. Todo negócio, antes, tinha que ter um contador, né? Esse aí está até hoje, não tem como não ter. Hoje eu acho que entraram 2 novos no cenário. Toda empresa, nem estamos falando só de agro, eu acho mais. Advogado e publicidade. Mas o advogado que o senhor nos traz aqui é um advogado mais no sentido de mediador da negociação? Porque muitas vezes fica essa sensação, né, de que faltam elementos, né, uma pessoa para dirimir conflitos ali, né, para aproximar quem vende de quem compra e que vai, na verdade, fazer uma negociação entre as partes. Ficou essa sensação de que isso cresceu muito no mercado, não é? Ou desculpa, só para emendar, ou é para se proteger das coisas que ele sentiu a necessidade? Qual das duas? Eu acho que os dois, e acho que até um pouco mais. Sabe, assim, pode ser um pouco de forma de pensar também, mas é o que eu faço porque eu acho que é melhor. É a minha forma de trabalhar, de pensar o direito, na verdade. Eu acho que aquele advogado que está... Mas isso é interessante porque nenhum dos dois acabou levantando isso. Vê como a noção já está mudando. Aquele advogado sentado atrás da mesa, esperando o problema chegar, isso é passado. Isso não existe mais, né? O advogado do contencioso só, o cara que só entra na hora que deu problema, né? Do processo. Esse aí é importante, sempre vai existir, sempre existiu, mas ele é o segundo plano. Qual é o grande negócio? É o advogado que eu acho que tem condição de auxiliar na tomada de decisão. E aí já envolve as duas coisas. Já envolve a proteção, sem dúvida nenhuma. Tá? Se eu sou uma trading company, eu trabalho para trading company, produtor, cooperativa, exportadora, armazém, enfim. Acho que vários players aí da cadeia, né? E qualquer que seja ele, a proteção é muitíssimo necessária. A intermediação, né, estar ali no momento do fechamento do negócio é muito importante também, porque às vezes o advogado ajuda, principalmente em atividade de due diligence, né, que é entender com quem eu estou fazendo o negócio, entender a nível formal, a nível de comércio, né, com quem eu estou fazendo o negócio. E em outros aspectos também, né, entender quem é o comprador, não só a nível de direito, mas o cara está dentro do mercado, entender o que vai acontecer naquela negociação daqui a 1, 2 anos, né? Dificílimo fazer certa previsão, mas faz parte do trabalho. Se aquela empresa vai aguentar o tanto de compra que está fazendo, se aquela empresa tem ali um histórico de processo que é já complicado, enfim. Então, estar dentro destes momentos, principalmente auxiliando na tomada de decisão, seja qual for ela, eu acho que é o mais importante, é o principal. Envolve a proteção, envolve toda a assessoria para que o negócio dê certo, que ao final das contas é o que todo mundo quer, que o negócio funcione. E aí sim, se tiver um problema lá na frente, você participou de tudo, então você sabe melhor. Nós estamos falando aqui, então, de uma contemplação de riscos, né? Isso. E aí nós estamos falando de riscos que vão desde riscos operacionais, que diz respeito à prática de cada negócio, né? Então, uma trade company, né? Ele está comprando do produtor, da cooperativa, está exportando, então você tem processos operacionais ali dentro, e do produtor também, né, que é uma empresa a céu aberto, que produz
e que está vendendo o café spot, o físico, mas também está fazendo as práticas de mercado futuro através do mercado a termo, do barter, da CPR. Então, ou seja, você tem processo de ambos os lados, né? A figura do escritório de advocacia é, na verdade, verificar a gestão dos riscos desses processos. Seria isso, né, doutor? Acho que é a principal, né? E aí vem depois sanar o problema, quando ele acontece. Porque acontece mesmo, tendo o máximo de cuidado possível. Pode não chover, pode chover demais. Tá, mas aí bacana. O senhor colocou um ponto aí, vou chamar o senhor de senhor. Até eu estou achando muito já conversei isso. Não tem nada de senhor. Doutor Vinícius. Ele é mais novo do que a gente. Vinícius. Você sabe Vinícius. Então tá bom. Então, assim, é neste ponto que foi a pergunta anterior que eu coloquei, né? O papel do advogado no momento que o negócio dá pau. Justamente. Né? Então, ou seja, qual é a situação que aquilo ali vai ser judiciado, né? Vai para uma... Porque tem algumas profissões que, assim, quando dá M, né? Tipo, médico, policial, bombeiro e advogado. Chama o meu jurídico aí. Justamente. E aí, tudo muito lindo, maravilhoso, mas E aí nessa hora é que tem um grande problema, né? Essa hora, o que tinha que acontecer já aconteceu. Por isso que é tão importante o cuidado antes, o cuidado durante o processo de formação, né, dos negócios. Depois que dá problema, e aí vai para o judiciário, que aí vem aquela, né? Chama o advogado. Já devia ter chamado lá atrás. Às vezes nem tinha dado problema. Mas isso é comum, né? É comum, é mais comum, entende? Por isso que eu falo, voltando lá no começo, o advogado é um ser estranho nessa cadeia ainda. As pessoas olham e falam, várias reuniões, eu vou voltar na pergunta sua, várias reuniões que eu participo, às vezes, junto com o cliente, a pessoa que está relacionando com o cliente pergunta, né, mas por que tem advogado na reunião? Além de ser uma falta de educação, que eu falo, quer que eu saia? O que está acontecendo? Falta de respeito, né? O cara está apelando, trouxe até advogado. Parece que não quer negociação. O cara já quer brigar, a gente nem começou. Parece que é processo, né? Não, já é coisa, o que eu fiz? Por que o advogado está aqui? Aí eu falo, não, calma, eu sou gente também, deixa eu participar. Mas é isso, né? Gera um certo estranhamento. Mas não é assim que as pessoas deveriam ver. Porque, na verdade, é melhor para todo mundo, né? Você ter um assessoramento jurídico num negócio em formação, você evita problema para todo mundo, para as duas partes, para quem está comprando, para quem está vendendo. Então, é o momento, sabe? Mas aí, beleza, deu errado, foi lá e deu um problema. O que é esse momento deu um problema? Aí observar o que já foi feito, né, o negócio que já foi feito, limitado aos defeitos daquele negócio. Nós estamos falando aqui, a gente falou no começo, né, de muito negócio feito só com um documento ali do corretor. O famoso contrato CPR de gaveta. Isso. Aí, vamos lá, eu vou ter que cobrar um café, por exemplo, ou defender um produtor da cobrança de um café, tanto faz o lado, com um documento que é fraco. Um documento que não deixa muito claro como é que o negócio foi firmado. Aí o advogado, neste momento, está meio fraco também para fazer a sua defesa do cliente. Né? Exato. Por quê? Porque o documento do cliente também não é bom. Tá. Então, esse momento ele custa mais caro, ele lida com as limitações dos defeitos do negócio e ele vai, vamos falar só entre nós aqui, sem contar para ninguém. Baixinho para ninguém ouvir. Baixinho para ninguém ouvir. E ele vai para o judiciário, que não é 100%, por uma questão estrutural, 100% preparado para lidar com questões de agronegócio. Por que eu estou falando isso? Porque o juiz não sabe? Lógico que não é isso. A estrutura do direito brasileiro não envolve o agronegócio desde o começo da ideia, né? O direito do agronegócio não é uma ciência específica. O direito do agronegócio é uma colcha de retalho. Pega um pouquinho de uma, da outra, pouquinho de um pouquinho do outro. Formando uma opinião. Exato. E aí se forma o que se chama de direito do agronegócio, mas que não tem na faculdade, mas que não tem... são raras as faculdades, hoje em dia mais, tá? Mas antes era zero. As faculdades com pós-graduação específica nisso.
E aí não existe, né, eu pelo menos não conheço, varas especializadas em agronegócio. Então, você pega um juiz, principalmente cidade pequena, que de manhã tomou café da manhã, foi trabalhar, chegou lá, ele viu pensão alimentícia, urgentíssimo, ele viu um cara sendo preso, ele viu uma discussão no inventário, né? Pau quebrando, discussão braba. Julgamento de crime. Viu um julgamento de um crime depois do almoço. Aí chega no final do dia... Dá pra entender por que os caras são tão sérios, né? Você olha a cara, é sério. Nossa, cara, é só problema, né, filho? Só problema. E aí chega no final do dia, bato eu na porta lá, falo, excelência, preciso conversar com o senhor uma coisa séria. O quê? A gente precisa tomar uma medida X nesse contrato aqui de compra e venda de café. Já venceu, ou seja, já deu problema. Já venceu, o café não foi entregue, por exemplo. Ou estão executando, mas isso aqui tem um defeito. Ele vai olhar para sua cara, vai falar assim, isso é urgente? Você fala, super. Para nós que estamos no mercado, para nós é urgentíssimo mesmo. Para ele está cuidando de um cara que está preso ou tem que ser preso, de uma criança que está sem alimento. Entende a dificuldade de explicar a relevância disso? Então, de um judiciário que não é muito bem preparado. Os juízes? Não, a estrutura. A estrutura não foi concebida para isso. Não foi concebida para isso, nem no direito, nem nas faculdades, nem no judiciário. Então, a estrutura não é legal. Entendi. E de tema que, assim, assustadoramente, é um tema que não é toda hora que aparece, né? São conhecimentos que não é todo mundo que acessa. E é assustadoramente por quê? Porque é a principal atividade do nosso país. Doutor Vinícius, dentro dessa colocação muito bem feita que você trouxe, eu estou há 24 anos no mercado de café e lá atrás eu sempre escutava falar, né? E depois eu vim entender os porquês que fundamentavam aquilo que eu escutava, né? Olha, a CPR, que é a cédula de produto rural, juridicamente ela é muito mais forte do que o contrato a termo, né? Porque a CPR é um título de crédito, o contrato é contrato, né? Então, isso aí fundamentava as diferenciações e dava ali as razões pelo fato da CPR juridicamente ser um documento mais forte. Mas a gente percebe, e aí eu gostaria de colocar para você o seguinte, que com o passar do tempo, né, estes contratos eles foram ganhando uma relevância jurídica, né? E essa relevância jurídica, será que não está relacionada a essas causas que já foram sentenciadas, a entendimento desses juízes que foi se abrindo para a situação? Sem dúvida. Eu tô falando aqui de problemas estruturais e tudo mais, mas tem uma parte muito boa também que precisa ser dita. A CPR, sim, é um excelente mecanismo. A CPR é uma legislação brasileira que é, entre aspas aqui, né, exportada para muitos países, né? Eu, inclusive, participo até hoje, né? O negócio está em andamento, mas boa parte já foi concluído, de uma venda de crédito de carbono para banco europeu e os bancos europeus só têm segurança para fazer a compra desses créditos em razão da existência da CPR como fundamento da operação, registrada lá perante a B3, formando um ativo financeiro. Então, assim, a CPR é sim um instrumento muito forte, sem dúvida. É uma legislação brasileira que é levada para o exterior, inclusive para que outros países façam a mesma legislação, né? Tenham instrumentos semelhantes lá. Então, assim, o Brasil, ele, apesar desses problemas todos estruturais, ele tem uma estrutura boa também à frente, né, de outros países. Tá bom. O contrato em si, né, o contrato de compra e venda futura, os outros instrumentos do agronegócio também de formalização dessas 1000 negociações possíveis, sim, vem ganhando mais respeito, sim, vem ganhando mais entendimentos, mais jurisprudências, vem ganhando, sim, profissionais dentro do direito que compreendem melhor as operações, mas, lógico,
Precisa muito ainda. Precisa aprender. Mas de uma certa forma deu uma moralizada. Deu uma moralizada. E eu acho que os últimos, voltando no comecinho da nossa fala, os últimos 5 anos foram relevantes demais para poder fazer com que isso aí andasse. Doutor, quando é que o advogado percebe que ele entrou numa fria? Que ele saca que aquilo ali não é uma causa que ele defenderia? Rapaz, você faz cada pergunta. Eu faço, porque mas eu é umas sou... perguntas assim. É tipo assim, de onde que esse cara tirou essa Não. pergunta? Ela tem uma simplicidade. É a curiosidade. Mas ao mesmo tempo é inteligente. Não, é porque especificamente. tipo Vamos lá, assim, né? vamos lá. Eu vou ser mais específico, tá bom? É tipo assim, né, pô? Quando é que ele entende que o cara que bateu na porta necessariamente não está com boas intenções? É assim, não, isso é muito relevante. E ainda mais nesses últimos anos de desespero com problema climático, com problema de variação de preço absurdo, deu muito espaço, o Leandro vai dizer isso melhor do que eu, com certeza, deu muito espaço para muita gente agir de má fé. Eu acho que nos últimos 5 anos aí nós tivemos problemas nunca vistos antes. Eu vou ser mais certeza, específico ainda. Com certeza. Quando você percebe que alguém está querendo dar um golpe na história do crédito de carbono, por exemplo, ou num contrato de café. um contrato de café, quando você percebe, você pula, você cai. Como é que é isso, cara? Eu acho isso muito importante. A pergunta dele é top. É top. Esses Tá vendo como a gente evolui? Não, tô falando com você, cara. Você é foda, filho. Tá vendo? Sai de uma pergunta e vou para outra. Vamos Aí, embora. ó. Isso aí é muito importante. Esses últimos 5 anos deram definitivamente espaço para isso aí. O mercado do crédito de carbono é um mercado dificílimo de lidar, de conferir credibilidade para as operações, porque muita gente pisa na bola pesado. E aí, o que eu acho que é a grande sacada, né? O advogado, na verdade, quando vai iniciar uma prestação de serviço para um cliente, a primeira coisa é ver se o cliente está no teu ritmo. O cliente faz o que o seu escritório faz? O advogado paga lá que ele vai lá e faz o que tem que ser feito. Não. E, bom, não é o que eu acho que deve ser, o raciocínio que deve ser praticado. Por quê? Porque você tem uma empresa, você tem uma identidade, né? Você tem uma logomarca que está lá, que precisa falar mais alto que você. Né? Se eu bater com as 10 da manhã, eu tenho dezenas trabalhando lá no escritório que vão precisar continuar vivendo. Entende? Então, precisa ter esse filtro sim, sem dúvida nenhuma. E aí, ao observar, a primeira coisa, né, o cliente, as práticas dessa empresa estão suficientemente boas para a gente poder trabalhar junto ou não? Se sim, se existe uma sinergia, aí você vai entender o problema dele. Foi um problema que foi ocasionado por uma dificuldade, uma intempérie mesmo, você foi enganado, às vezes eu não vou cumprir um contrato de café. Por quê? Porque aconteceu que você não vai cumprir o contrato de café. Não produzi, cara, não produzi. Achei que eu ia produzir, vendi 80%, produzi 60%. E agora? O que eu faço com essa entrega? Aí tá dentro, sabe? O cara teve um problema de fato. Aí você vai ajudar ele, vai trabalhar. Agora, tem o cara que você sabe que não. Esses anos aí a gente viu isso aí demais da conta. O preço subiu demais. Muita gente tinha condição de cumprir os seus contratos e simplesmente não quis, né? Vou falar dos dois cenários, tá? Não estou falando só de produtor e nem só de comprador. Uhum. Primeiro, o café subiu demais. Teve produtor que falou, não vou entregar, mas eu tenho. Deixa estourar na justiça, eu vou vender no mercado pelo preço do dia, em vez de vender o futuro que ele travou um pouco de tempo atrás. Teve. Pois o preço caiu demais. Teve comprador que comprou baixo e quando voltou, não quis pagar. Teve. Casos graves no mercado. Casos que acho que nunca se viram, nunca foi visto, né? Coisa do tipo, acho. Não sei. Aí, pegar ou largar? Aí vai do que você acha que aconteceu com o cliente, né? Eu acho que o grande problema é essa questão da investigação, né? Da investigação. Saber até onde é estrutural, até onde é moral, né? E se você é um advogado que se mete realmente no negócio do cara, participa das reuniões, ouve a frase, por que o advogado está aqui? Você consegue ver a sua imagem está junto.
Então você vai pegar um caso que você sabe que o cara está agindo totalmente na má fé e o mercado também sabe. Você vai atrelar a sua imagem junto disso aí? Complicado, hein? Eu acho que não pode. Eu acho que não pode. Mas cada um tem sua forma de pensar. É uma questão de reputação, né? Eu acho. É uma questão de reputação. E assim, eu estou dentro do negócio café e de fato a gente consegue perceber que aconteceu muito isso nessa janela dos últimos 5 anos. Produtores que de fato tiveram graves problemas. Tem produtores, exemplos de produtores que passaram por seca, todos passaram, por geada e por pedra. Tá certo? Fala assim, olha, esse aqui nós não podemos, nós temos que dar a mão para ele, senão a gente vai ajudar a terminar de matar ele, tá certo? E tivemos casos nítidos de produtores que a gente percebeu, falou, olha, isso aqui é moral. Isso aqui é o sujeito que não quer pagar, muitas vezes desvia café para outros lugares. Neste caso, doutor Vinícius, houve vários casos de arresto de café, não teve? Sim. Não eu tenho... Quando comprovado, dá pra dizer. Comprovada essa situação, né? E assim, é interessante você falar isso. Eu tenho centenas de casos de busca e apreensão, de arresto, de café. E isso vai acontecer com o cara que agiu de má fé e com o outro, que teve somente um problema mesmo, mas que às vezes a pessoa que está, a empresa que está negociando com ele não soube entender. Eu acho que assim, e vejo isso em cliente, de muitos clientes, eu vejo esse mesmo comportamento seu, né? Isso aí nós temos que dar a mão mesmo, não é interessante para ninguém você pesar demais em cima de um produtor, porque, inclusive, se o cara está comercializando com você, tem ali uma relação, né? De confiança, tem uma relação negocial. Ninguém quer... principalmente quando é cooperativa, né? Justamente, que tem até um princípio maior, né? Exatamente. Do que um outro negócio. Então, só que a lei é igual nos dois casos. Principalmente o contrato de compra e venda futura. Entrando um pouco tecnicamente ali. O contrato de compra e venda futura no direito é entendido como um contrato que a jurisprudência majoritária, né, fala contrato aleatório. Aleatório, na verdade, vem de alea, do latim, que significa sorte, ou seja, o produtor está ciente que aquele contrato depende da sorte do mundo, climática, de insumo, de logística, de preço. A gente brinca falando que é um contrato de risco. Total. Da mesma forma, o cidadão acha que está saindo do risco, não, ele está tomando um risco diferente daquele risco original dele. Show de bola. Não é isso? É isso mesmo. E aí a lei é a mesma, né? Se é um contrato, estou explicando tecnicamente por que a lei é a mesma para esse caso, né? Se é um contrato futuro e é um contrato que todo mundo entende o risco, se eu entendo o risco então, e eu não produzi, eu sabia que eu poderia não ter produzido. Aí, as buscas e apreensões, os arrestos, eles vão acontecer para o cara da má fé e para o cara que, infelizmente, não tinha feito nada por mal, né, que só aconteceu. Por isso a importância cabal de entender o negócio que está sendo feito. Sabe, entender esse contrato de compra e venda futura. Ah, mas é chato você pegar um contrato, levar advogado em reunião, né? Para que eu vou gastar com advogado antes de ter um problema? Justamente para não ter. Então é nesse momento aí que eu acho que é importante. Vinícius, humanizando a figura do advogado. Obrigado. Quando é? Você não esperou a pergunta agora? Não, aí não. Quando é que dói mais no homem Vinícius? Porque o advogado entra para ganhar e entra para perder. É um jogo, não é? A perda que se pode trazer até algum case, se você quiser, sem precisar citar nomes, se você quiser, que você sofreu muito numa perda, aquela coisa que você falou, nem injustiça, porque eu não quero colocar essa palavra, mas você falou, poxa vida, isso aqui foi muito, você botou a cabeça no travesseiro e não conseguiu dormir. Já aconteceu? Demais da conta. Já.
Olha, dá para até trazer um case, mas vou trazer de forma superficial, Tá bom. mas que vai dar para Você entender. estava na defesa desse case ou você estava, na verdade, contra o case? Vai dar para... Você ganhou ou você perdeu? Entender. Essa colocação é importante. Vai piorando, importante. a gente O vai lado, piorando. né? Mas é justamente o seguinte, né? Teve uma empresa que deu um problema no mercado e afetou bastante gente, assim, bastante gente. E na época a gente começou a trabalhar para uma associação de produtores de café, de gente que pôs a sua safra inteirinha em venda de café para essa empresa, não teve, não conseguiu receber o café que eles entregaram. E assim, e você vê que o Estado não responde a um problema que foi causado. Você vê que o produtor que perdeu o ano safra dele inteiro, o advogado pode espernear, pode fazer o que quiser, que não vai encontrar bens daquela empresa que está devendo aquele produtor, porque não vai, porque medidas já foram tomadas, o Estado não responde na velocidade necessária. Difícil de dizer, sabe? Isso dá uma dificuldade, sim, de dormir. Daí você fala, como eu queria que a justiça fosse feita, sabe? Como que eu queria que isso andasse mais rápido. Porque você está falando de uma limitação estrutural, né? Estrutural. Ela não é nem conjuntural, ela é estrutural, né? Toda a aparelhagem, na verdade, não contribui para a justiça acontecer. Exatamente. Em outras palavras. Perfeito. Eu acho que esses são os que mais doem. Todos os casos que se... Perfeito, na verdade. Todos os casos que se incluem nesse contexto, né? A justiça não foi feita porque a aparelhagem não permite, é de doer. Porque não tem o que pode ser feito. Você não tem o que fazer. O que eu vou fazer? E aí você tem situações, né, Jones, que às vezes é um produtor, às vezes é um cara de agricultura familiar, pequeno, médio, não sei. Às vezes é a única renda do cidadão. Com certeza. Não é verdade? Você pega casos diversos, né? Mas assim, é uma coisa que deve doer profundamente mesmo. Dói profundamente. Isso aí é difícil. Eu acho que assim, todo caso que você encontra dificuldade na aparelhagem, né? Tem hora que a gente olha e fala, parece que isso foi feito para não funcionar, cara. Mas não é porque a nossa lei, além de antiga, ela é muito complexa, não é porque o nosso código precisa passar por uma revisão. Você tramita por várias, as varas são as mais. Mesmo no agro, civil, trabalhista, penal também? Também. Sim, também. Igual porque não tem uma especializada, né, para questões de chegou agro. onde eu queria chegar. Você acha que precisa passar por uma reforma e aí já agregar isso? Ou está longe disso? Eu te juro que eu não sei dizer se a reforma necessária é legislativa ou se a reforma necessária é estrutural. Eu não sei se eu preciso de um Código de Processo Civil mais rápido ou se eu preciso de mais juízes para julgar. Eu não sei se eu preciso de leis mais severas ou mais promotores. Entende? Sim. Então eu não sei bem dizer aonde está a falha. Eu provavelmente vou te dizer que está nos dois. Eu acho que sempre vai ter como melhorar. Talvez o estrutural amenizaria o problema sem do conjuntural, né? Sem dúvida. Tenta pagar um imposto. Fala assim, hoje eu acordei com uma vontade danada de ver se eu devo um imposto federal. Tenta. Entra no site, vai tentar identificar se você deve um imposto federal, porque você acordou louco para pagar. Não dá. Nossa, mãe, é uma burocracia. E você quer pagar. É uma burocracia descomunal. Você vai entrar naquele ECAC da Receita Federal, aquilo é um parto, filho. É um Se você parto. perder a senha daquele negócio, acabou. Você não sabe como que está a sua situação fiscal, entendeu? E você está bem intencionado. Está bem intencionado, quero ver Quer como pagar, tá. exato. Entendeu? É uma luta. Acordou com a vontade danada de pagar. Exato. Mas isso que ele está trazendo é real pura verdade. Mas me conta uma coisa, doutor Vinícius. Dentro de tudo isso que foi falado, né, nós concluímos que nós caminhamos sentido a uma evolução, a uma melhoria no que diz respeito a contratos, as formalizações, né? Parece que existe um senso de responsabilidade
Perfeito. Não sei se é a palavra, É. mas parece... A gente está na cadência, a gente está notando um pouco mais de senso de responsabilidade. Tá melhorando. Tanto de quem demanda o título, né, os contratos, como de quem emite os títulos. Sim. Porque assim, é interessante isso aí, faz até uma confusão, né? Porque o emissor é o produtor, né? Mas nunca é ele que escreve. Nunca é ele que escreve, então é um ponto a ser levantado, né? É. E é interessante porque muitas vezes fica aquela interpretação, né? Mas parece que existe um senso de responsabilidade. Mas teria o produtor, que é o emissor, e aquele que é o comprador dessas ferramentas, desses contratos, uma maneira de se calçar ao longo do processo de uma forma mais tangível, uma forma mais protetora? Qual que seria esse caminho aí, em poucas palavras? O que você me diz? A concepção está mudando, a necessidade de fazer as coisas mais certas, de fazer as coisas mais documentadas, ela está vindo com a mesma lei. Uhum. A lei alterou, a lei da CPR alterou mais substancialmente, mas o resto que mudou foi a concepção. É uma brincadeira que eu faço às vezes, que eu ouvi até de um amigo. Você chega em 1910, numa praia que tem uma placa, proibido usar biquíni, o que você pensa? Tem que usar maiô. Né? Outras coisas tem que podem, tampar mais. Biquíni, né? Tem que usar maiô, tem que tampar mais, né? Concepção cultural. Se você chega numa praia em 2024, proibido usar biquíni, o que você pensa? Praia de nudismo. É a mesma placa. É verdade. É a mesma praia. O que mudou? A concepção. Interessante. A concepção. A mesma coisa com o negócio, né? Com o agronegócio, com contrato de compra e venda futura, com CPR e tudo mais. Tem mais a ideia de que aquilo é necessário cumprir, tem mais a noção do risco do não cumprimento e tem mais existe mais a responsabilidade com o negócio, em vários níveis. Inclusive, olha aí, UDR na Europa, né? Explicando para o pessoal o que é isso, né? Um documento, uma lei da União Europeia que foi editada para que o produto comercializado, alguns produtos comercializados com a União Europeia, tanto que sai de lá quanto que entra, precisa obedecer uma série de requisitos voltados à proteção socioambiental, né, trabalhista e ambiental. Então, esse senso de responsabilidade vem crescendo. Muita gente muito preocupada com a aplicação dessa legislação, sem ainda haver uma fiscalização. Por quê? Só para fazer direito. Então, isso é fato. Isso realmente vem sendo aplicado, né? Você vê isso consubstanciado dentro das operações e as pessoas mais voltadas a fazer, de fato, as coisas acontecerem certo. E aí sim, entendendo, e aí respondendo a sua pergunta agora em poucas palavras, depois de falar tanto em poucas palavras, forma de expressão, pode explorar à vontade. Sim. Mas o que é? Eu acho que é muito entender o que o negócio quer dizer, o que você está fazendo de negócio e o risco envolvido por trás dele. Exemplo prático. Eu vou fazer a venda do meu café deste ano para uma cooperativa cujos clientes estão na Europa. Percebe? Isso aconteceu desde sempre. Nada mudou. Eu sempre fiz isso a minha vida inteira. Mas hoje, se eu vou fazer isso, antes a minha noção, olha o biquíni lá, antes a minha noção podia ser, vou colher, vou entregar e pronto, acabou. Hoje, o mesmo café, a mesma cooperativa, e às vezes até o mesmo cliente lá fora. A minha noção é, eu preciso cuidar da minha produção, eu preciso saber se meu solo não é desmatado, eu preciso não desmatar. Eu preciso fazer a venda tendo noção da quantidade que eu estou comprometendo, se for uma venda futura, por exemplo. Vou comprometer 80% da minha lavoura, mas o meu café fica numa baixada, o clima é maluco, gia, e aí? Vou comprometer 80% da minha lavoura, mas o meu café é irrigado numa região que está mais segura. Outro cenário. Não tenho seguro, ou tenho seguro da minha produção. Pronto, mudou completamente. Vou vender para essa cooperativa. Qual o risco do negócio, né? Vou só assinar o contrato lá, que é a cooperativa que vai emitir, a trading company que vai emitir.
Mas eu é que estou emitindo, na verdade, né? Ele só vai me dar para eu assinar. Será que eu vou fazer isso? Ou será que eu vou pegar isso aí, vou levar num advogado, vou pedir, voltando lá na primeira coisa que a gente falou, vou pedir um assessoramento na tomada de decisão, vou ver se o profissional conhece outras empresas para a gente ver se é a mesma documentação exigida em todas. Viu? Agora eu estou usando os mesmos, é o mesmo negócio, mas eu estou usando outros parâmetros completamente diferentes. Direcionado para aquele mercado específico. Exato. É o maiô para a praia de nudismo, é a mesma praia, a mesma placa. Só que muda 100% a concepção. A gente está entrando nessa segunda era. Eu acredito... Segunda era foi pesado, hein? A gente está entrando nesse segundo período por aí mesmo. Desse exemplo. Por isso que eu comentei a respeito desse senso de responsabilidade. Dias atrás nós tivemos uma bela oportunidade no mercado e assim, eu me deparei com algumas situações do tipo, olha, por enquanto eu não vou fazer porque eu não tenho uma florada definida, não sei quanto que eu vou colher. Cara, eu achei aquilo maravilhoso. Maravilhoso. Eu achei um senso de responsabilidade, entendeu? Com o próximo. Ele sabe que ele está vendendo 10% da produção dele, mas se ele não colher, aqueles 10% virou 30%, 40% do que ele vai colher. Justo. Né? Então, eu achei de um senso de responsabilidade que tem que ser comentado, tem que ser falado. As boas práticas precisam ser faladas. Sim, né? eu acho. Eu acho que isso aqui que nós estamos fazendo é maravilhoso. Porque a gente está falando a gente está, de certa forma, conseguindo levar um pouco do conhecimento dessas necessidades e desses riscos. Pode falar. Posso, mesmo. Foram boas perguntas. Tem mais. Dá uma assustada. A gente está encerrando, mas calma, que o melhor está por vir. Doutor, 2 perguntas numa só, tá? Eu quero contratar um advogado. Eu sou produtor, ou eu sou comprador ou vendedor. As práticas de honorários, elas são as mesmas baseadas nas outras práticas de outros segmentos? Ou quanto custa um negócio desse? Isso é muito subjetivo. De escritório para escritório. Tá. Mas, no final, tudo em volta de uma prática. Não se tem para o agronegócio, nas legislações, entre aspas, né, nas tabelas das ordens dos advogados, um campo específico. Mais uma vez, falta de especificidade. Pois é. Por exemplo, para falar do agronegócio, eu tenho para família, eu tenho para direito de trabalho, eu tenho para direito civil, eu tenho para, dentro do direito civil, contratual, não sei o que, tal. Coiseira, tem lá. Agronegócio não tem. Então, acaba que no final aplica um raciocínio lógico do restante do direito. Tá? Vou te dar um exemplo que eu sei de cabeça. Lá está falando, análise de contrato, o advogado tem que cobrar, sei lá, 4 a 8% do valor. Desculpa, se algum colega faz muito, assim, parabéns demais da conta, mas como é que eu sento com um produtor que está vendendo lá um contrato de 10 milhões e vou explicar para ele que de 4 a 8% para eu ajudar ele a entender aquele documento e fazer um negócio seguro? Né? Talvez vai ter um tanto de colega que vai dizer, devia estar fazendo. Então tá bom, vai lá tentar. Faz na prática, explica isso para um produtor. Não tem cabimento, entendeu? Então, na prática, cada escritório vai trazer para o seu. Eu acho que, posso te dar um parâmetro que eu raciocino sempre? Eu preciso estar dentro de uma faixa financeira que remunere bem a minha atividade, é necessário, lógico, né? É um negócio também. É o seu negócio. Exato, vivemos disso aí. Mas eu preciso estar dentro de uma faixa financeira que eu seja duradouro. Eu não posso incomodar financeiramente a ponto do cliente não acessar, porque eu quero sempre ser acessado e sempre fazer parte, mas isso não pode me incomodar o suficiente para que eu seja remunerado com dificuldade. O seu preço tem que caber no preço dele, né? Tem que caber no preço dele. De preferência que a minha atuação consiga me pagar. Né? Eu acho que é isso. Estando bom para as duas partes, tá bom. Mas então não existe uma regulamentação à prática. Vocês se falam, advogados, não é essa a minha segunda pergunta, mas vocês se conversam, os especialistas na área, há uma associação dos advogados do agronegócio? Existe a OAB, na verdade. Tá. Que isso, não é do agronegócio, mas tem as suas comissões de agronegócio que tem uma tabela. Tá. E no mais, assim, acho que sim, colegas sabem o que um e o outro faz e
pelo menos as pessoas que estão trabalhando mais dentro do mercado, o ideal é que ninguém saia de uma média ali, né? Nem para cima, porque daí também o cara não vai conseguir fazer nada, nem para baixo, que é para não puxar a régua. Né? E o interessante é isso, é ninguém querer explodir custo, explodir faturamento. Pô, o cara tem que estar dentro de uma faixa de razoabilidade. Perfeito. E a segunda pergunta, no adesivo do seu carro está escrito consulte sempre um advogado para o agronegócio? Não tá não. Vamos criar adesivos, pessoal? Vamos fazer adesivar o carro todo. Exatamente. Doutor Vinícius, a gente vem percebendo que nos últimos anos, foi criado aí uma plataforma, né, pelo Secafé, Sim. Tá certo? Que inclusive vem dando resultados. Né? Por quê? Porque tem-se um entendimento de que o produtor que está aqui, ele também pode estar lá, pode estar do outro lado, acolá, enfim, muitas vezes ele pode estar assumindo compromissos, né, que o crédito que eu estou cedendo para ele naquela operação, eu não consigo enxergar, né, na verdade, aquilo que ele está alavancando em outras cooperativas, com outros compradores, não é verdade? Sim. Então, ou seja, foi criada essa plataforma e parece que está num funcionamento e parece que todos os exportadores aí praticamente fizeram adesão a esta prática. Né? E como que se faz para ter acesso a isso? E aqueles que não aderiram, como que se faz para aderir? E isso, de uma certa forma, mais uma vez na pergunta, ajudou a moralizar? Sem dúvida. A moralização dependeu disso também? Isso foi um contribuinte para ela? Sem dúvida. O Secafé, convênio com o Serasa, né, fizeram essa plataforma. A B3 também tem no mesmo sentido consultas públicas que dá para entender se houve comprometimento de lavoura através de ativo financeiro da CPR. Então dá para identificar o quanto alavancado está aquela produção. Isso tudo, sem dúvida nenhuma, acho que moralizou muito, né? O acesso a essas plataformas não é difícil, né? É um acesso, assim, tem empresas específicas que vão cuidar disso. As maiores exportadoras, entrar em contato, né, com o próprio Serasa e contratar o sistema. E B3 também tem vários registradores no Brasil que têm acesso ao sistema, né, chama Novo Mercado o sistema, e que dá para consultar se existe ou não emissão de CPR de determinado produtor, com informações públicas, porém com certo sigilo bancário, certo não, né? Sigilo bancário protegido. Por exemplo, não sei quem é o credor de uma operação, protege a outra parte, né, que não precisa dar seus dados ali. Tudo tanto Serasa, Secafé quanto B3, quanto outras que existem, né, inclusive para falar de respeito também ambiental, de questões ambientais, existem plataformas, dezenas também já em operação, tudo isso respeitando lei de proteção de dados, então exige as autorizações para poder se consultar, falando de contrato futuro, de CPR e tudo mais. Se você quiser comunicar esses documentos nessas plataformas, você precisa adequar o texto do seu documento para que ele autorize, né, quando o produtor fizer a emissão daquilo, assinar aquilo, para que ele autorize a inserção dos dados nesse sistema. Então, o produtor que sabe que está assinando um documento que autoriza inserir os dados daquela operação, Secafé e Serasa, por exemplo, B3, por exemplo, ele sabe que aquela operação está pública. Ele sabe que se ele não cumprir a informação pública, vai ser que ele não cumpriu. Então, isso ajuda, sim, demais a moralizar. E as empresas, né, todas de compra e venda de commodity precisam ficar de olho em fazer com que os seus documentos deem autorização a essa publicidade. Porque depois essa comunicação é feita a esses órgãos lá e o produtor não autorizou, aí essa empresa está lascada, né? Deixa só alguém descobrir. Nos últimos anos no mercado de café, a gente vem notando uma baixa, né, de várias empresas, de vários comerciantes, que infelizmente, sim, de uma certa forma, contribui aí para a redução da liquidez do mercado. Sem dúvida. O mercado de café sempre foi muito líquido, né? Mas quando você tira um grande player daquele mercado, porque aquele cara quebrou, né, você está tirando liquidez daquele mercado. Então isso é péssimo para a cadeia como um todo. Né?
Você que está na área, que está lidando com essas questões, a gente está comentando muito sobre os últimos 5 anos. Eu, pelo menos, consigo enxergar que existe um vínculo muito forte, né, da baixa dessas empresas com os não recebimentos de contratos. Sem dúvida. Né? Não sei se existem outras coisas que podem ser levantadas, mas é fato também. isso? É pertinente isso que eu estou colocando? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que assim, são fatores desses últimos anos que impactaram muito nisso aí. Primeiro, ausência de entrega. E aí, por quê? Né? Ausência de cumprimento dos contratos. Por quê? Porque houve, de fato, uma dificuldade de produção. Então, assim, muito produtor não conseguiu cumprir tudo que ele tinha ali de obrigação. Então tá, isso é uma primeira. Houve também um pouco daquilo que a gente falou, né? Teve uma certa má-fé de um lado ou de outro. Uhum. Sim. Isso aí impactou. Por que isso aí impactou demais? Porque entre problemas climáticos e outros fatores externos ao Brasil, dólar, que também Brasil e fora, sim, né? Mas enfim, aumento do dólar, isso aí fez com que o preço do café subisse muito. E a maioria dos compradores, todos que eu conheço, trabalham com operação de hedge, né? Explicando operação de hedge para quem está nos ouvindo, a grosso modo. É uma proteção de que, na sua compra do seu café, o preço, se o preço do café variar da data que eu comprei até a data que eu vou efetivamente receber o grão, essa variação não vai me afetar financeiramente. Explicando a grosso modo. E a operação de hedge, com o que aconteceu com o preço do café, ela custa muito caro, né, perante a Bolsa. Então, o preço subiu demais. 5 anos atrás, o café era R$600. Nós estamos hoje aqui, salvo engano, a 1.420 e tantos. 1.400, 1.500. 1.400, 1.500, pronto. Isso. Conilon, então, estourou. Nem se fala. 1.300. Exato. E o preço, a operação de hedge disso aí, demandou dinheiro demais da conta para quem comprou café. Quem estava comprado nessa alta tem que sustentar esse custo perante a bolsa. São os ajustes, né? Exatamente, para quem entende um pouco mais, é exatamente isso aí. Aí, isso custou muito caro. Então, vamos lá. Não estou recebendo café. Custou muito caro para eu sustentar essa operação, porque eu achei que eu ia receber. Quando eu recebesse, eu ia vender e eu ia matar esse prejuízo. Eu não recebi, então eu fiquei com prejuízo. Outra, taxa de juros subindo, taxa de juros alta, né, há um pouco de tempo atrás, agora vem sofrendo... E detalhe, né, tanto aqui como lá fora, né, nos Estados Unidos, Europa, que subindo, é onde, né, grandes empresas tiram capital, brasileiras ou não, é onde grandes empresas tiram capital. E aí taxa de juros alta, dificuldade de liquidez, prejuízo financeiro claro, não há quem aguente. Se a empresa não tiver muito capital, ou se tiver e esse capital for capital de terceiro, banco, está lascada. Porque aí, se for de banco, taxa de juros quebrou no meio. Se for capital próprio, a operação de hedge está esvaziando. Se ele não receber o café para poder equalizar isso aí, e o problema foi o cumprimento dos contratos ficou dificultado, não tem como repor. Ainda entra um outro fator nesse meio tempo, crise logística. Crise logística, muito dificuldade de comercialização. Então, dificuldade de quem recebeu o café vender lá fora, entregar lá fora. Aí até o que recebeu ficou difícil de entregar. Nossa, anos desafiadores. Exatamente. Moral da história. O mercado sobe, isso é ótimo, mas por outro lado as empresas precisam pagar ajuste, depositar margens de garantia na bolsa, precisam entrar no mercado para comprar café mais caro, então tomou porretada 3 vezes, né, para cumprir os compromissos no exterior. Justo, não é então, para qualquer um, não. Por isso que isso, na verdade, eu acho que inclusive é um dos principais componentes aí que justificam a saída de grandes players do mercado. Isso é péssimo para a cadeia. É péssimo. E deu para suar a camisa. Né? Nossa, que trabalheira. Pois é. Bom, a gente está encerrando já, agradecendo a presença papo bom, do Vinícius. Viu? Papo especialista no
no agronegócio, advogado. Sadio, bom mesmo. Posso chamar de especialista? Porque Pode você chamar deu de uma especialista. aula, cara. Não dei, não. Foi uma conversa muito sadia. Conversa muito sadia, a gente agradece a sua presença. Defenda a sua tese agora de que todos precisam de um advogado no agronegócio, olhando para a lente da verdade, por favor. Você tem um minuto, por favor. Exato, vai impactar os corações. Né? Daqueles produtores mais endurecidos. Eu não quero advogado. Você precisa. Por que nós precisamos de um advogado? Porque, de fato, não, mas é verdade isso. De fato, tá vendo tudo isso que a gente falou? Sim. Reúne tudo isso que a gente falou, todos esses problemas. Isso aí a gente tem a sensação de que os grandes problemas impactam só lá, nos maiores, lá fora, nos outros. Vamos até sair do café, vamos falar de um item que é comum na mesa do brasileiro, o azeite. Né? Quanto custava um azeite há 2 anos atrás? Quanto custa hoje? Verdade. Duplicou? Verdade. Por quê? Porque alguém teve problema de produção. E o que estão falsificando de azeite? Justo, no também. Brasil? Uma grandeza. Também. Por quê? Porque alguém teve problema de produção. Né? O café pode acontecer a mesma coisa. O café subiu muito há um pouco de tempo atrás para o consumidor final, sem dúvida nenhuma também. E isso acontece com várias commodities, certo? Vai acontecer com álcool agora, né? Álcool, etanol, né? Por causa do problema com cana-de-açúcar. Então, o que é no final das contas? Não é longe da gente. Os problemas não estão longe da gente. Se o problema está longe, de alguma forma ele vai chegar aqui, queira eu ou não. Eu nunca vi um pé de cana-de-açúcar na vida. Sim, um incêndio que comprometeu muita coisa vai impactar o preço do seu combustível. Eu nunca vi. Eu não abasteço de álcool, a gasolina vai subir, porque você vai mudar para o álcool. Do álcool, né? Você vai mudar para gasolina. Vai subir junto, demanda e oferta, com certeza. Não, e tem a composição do álcool na gasolina. Tem álcool na gasolina também. Com certeza. Então, se os problemas de fato estão presentes, é necessário você ter o máximo de proteção para operar com segurança, esteja aonde você estiver dentro da cadeia de produção. Seja qual player você for, você precisa lidar com essa segurança, com essas proteções, com assessoramento na tomada de decisão, com entendimento da sua operação, tanto de benefício quanto de risco, da forma mais completa possível. Né? Não vai conseguir saber tudo, mas o mais completo possível. Está feita a defesa. Muito obrigado, Muito doutor. bem. Gente, obrigado. Ótimo. Foi um papo muito legal, Leandro. Espero que você tenha curtido bastante. Nossa, demais da conta. Top. Muito bom. Obrigado, doutor Vinícius. Eu agradeço demais o convite. A gente precisa fazer isso mais vezes. Agradeço demais o convite. Foi um prazer estar aqui, né? Que ainda mais nesse veículo de comunicação tão relevante, com pessoas que são tão participativas, com um cara que entende super do mercado, né? Há anos e anos. Então é um prazer estar aqui de verdade. Obrigado. Sim, doutor. A gente que agradece a presença, viu? Valeu. Carinho aí. Gente, tem o contato do doutor aqui na tela. Qualquer eventualidade, qualquer dúvida, você pode perguntar para ele, que ele vai responder com o maior carinho do mundo. Ele tem toda a paciência e tempo disponíveis para você. Tem? Tem, com certeza. Absoluta. E o nosso contato aqui, primeiro, obrigado, continue curtindo o nosso podcast, deixem o sininho, deixem a curtida, o like e acione o sininho para receber as notificações. O nosso telefone aqui do nosso Café na Pauta é o 035 99907 5308. 99907 5308. É também programa de rádio na Minas FM e também tem as redes sociais Café na Pauta. Muito obrigado a todos e até o próximo Café na Pauta. Até abraço. Agregando valor ao produtor rural. Tchau, gente. Bacana. Bye.